Olá, tudo bem? Meu nome é Gerson Vargas, eu sou sacerdote da Ordem de Melquisedeque. E assim, eu venho aqui hoje porque tem uma coisa que eu venho percebendo, que levou alguns anos para ir percebendo, e hoje eu vejo de uma determinada maneira diferente do que muitas pessoas veem. Muitas pessoas hoje, religiosas, às vezes tomam posturas porque dizem o seguinte: olha, isso está escrito na Bíblia e eu tenho que agir conforme a Bíblia manda, porque se eu não fizer isso eu estou contra a vontade de Deus, Deus está contra mim, Deus vai me punir, Deus vai me castigar e tem que ser assim. Eu tenho que tomar determinadas atitudes, porque está escrito na Bíblia, se eu não tomar, eu vou para o inferno ou então não vou ser abençoado por Deus. E assim, a gente está falando de muitas coisas referentes a isso, estamos falando do Velho Testamento. Estamos falando de leis, que está na lei, na Torá, que ainda se guarda. Por exemplo, as pessoas falam com relação à sexualidade, tem muita coisa que está lá atrás, ou até está no Novo Testamento também. A relação a homossexuais, a relação a se deve ter sexo antes do casamento ou não, se a pessoa deve separar ou não deve separar, e por aí vai, tudo está lá escrito no livro sagrado. Eu quero chamar a sua atenção para como Jesus lidava com isso. Muitas pessoas dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito que a palavra de Deus é Jesus, que interpreta a lei escrita pelo método do Espírito. Como está escrito, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja bem, quando está escrito lá, por exemplo, que tem que ser olho por olho, dente por dente, está escrito na lei, foi Deus quem ditou essa lei, foi Deus quem disse: olha, terá que ser assim, olho por olho, dente por dente. Está escrito que quem for pego em adultério deverá ser apedrejado. Deus falou: olha, pegou em adultério, apedreja, está escrito, foi Deus quem disse isso. Mas Jesus chega e fala abertamente: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não é? Olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo: amai vossos inimigos e abençoai o que vos perseguem. Quer dizer, ele desautoriza uma palavra que supostamente foi dita por Deus, que é perfeita, e ele diz: não, não é assim, a palavra é nova, essa aqui é a palavra certa. Eu vejo em Jesus realmente a palavra de Deus. Eu vejo no comportamento de Jesus, porque ele pega aquilo que é antiquado, aquilo que foi corroído pelo tempo, aquilo que é fruto muito mais de uma interpretação humana, diz: não, isso está errado, não importa se estão dizendo que isso é a palavra de Deus, isso está errado. A palavra de Deus, a vontade de Deus é o amor universal, é o respeito, é o carinho, é a união entre todos. Jesus tinha o espírito de reinterpretar as tradições antigas e fazer delas um upgrade. Entendo, o cristianismo não é a mensagem de Jesus, o cristianismo é a mensagem principalmente de Paulo e também de Pedro, reinterpretada através dos séculos. A Igreja Católica está fundamentada em Pedro. As igrejas evangélicas estão, vamos dizer assim, mais fundamentadas nas apóstolas paulinas, nas epístolas paulinas, nos conselhos paulinos, e mesmo assim sendo interpretado por Calvino, por Lutero, por Zwinglio, por John Wesley, no caso da Igreja Católica, por Tomás de Aquino, por São Francisco. São reinterpretações, que eu não digo que sejam ruins, são respostas culturais, são respostas possíveis dentro daquele momento histórico. Agora, pegar uma coisa petrificada, uma lei de pedra, de 1000, 2000, 3, 4, 5 mil anos atrás, e não querer interpretá-la, é negar o próprio espírito de Jesus. Porque Jesus pegou a lei que foi dada 1000 ou 2000 anos antes dele e reinterpretou e aplicou naquele momento. E o que ele fez foi deixar um caminho aberto para a gente ir interpretando a vontade de Deus na nossa relação pessoal com ele. Por que Jesus teve autoridade e capacidade para reinterpretar uma lei antiga e dizer: não, não é assim, você viu o que foi dito, mas eu digo, tem uma nova maneira, tem um novo pacto, uma nova aliança, porque ele conhecia a Deus intimamente, profundamente, ele estava unido a Deus, por isso ele poderia reinterpretar a lei, por isso ele trazia uma novidade, ele fazia um upgrade.
Então, cada pessoa hoje que se une a Deus e conhece a Deus intimamente, ouvirá no seu próprio coração qual é o caminho verdadeiro a ser seguido, qual é o rumo certo a ser tomado, porque Deus vai falar no próprio coração, no seu coração, muito mais do que uma lei que está escrita no livro sagrado. A lei deve estar escrita no seu coração, no meu coração. É por isso que o apóstolo João, e claro, tem que ser o apóstolo João o mais amoroso, o mais afetuoso, o mais carinhoso, o com maior interioridade de alma, que mais se expressa assim, fala: vós tendes a unção do Santo, vocês têm a unção do Espírito Santo e não precisa que ninguém vos explique nada, porque o próprio Espírito Santo mostra o seu coração. Isso é uma renovação. Pense nisso. Pense nisso. Nós precisamos reinterpretar visões antigas e nós precisamos conhecer mais o que está por trás dessa religião, cristianismo, o que está por trás das religiões, que é Deus, o Espírito vivificante. Não a letra que mata, mas o Espírito que vivifica. É isso que quer dizer isso. A letra mata. Você escreve e registra por uma época, mas depois ela morre com aquela época, com aquela geração. O Espírito prossegue, continua, caminha e se traz algo novo. Por isso temos que viver um cristianismo coerente, verdadeiro, para o século XXI. Deus não morreu. A religião que se dizia dona de Deus morreu, mas Deus não. Falou, gente. Até o próximo vídeo. Valeu.